Amém? Eu, graças a Deus, tenho buscado a presença de Deus, sabe por quê? Foi igual a você. Quando aceitei Jesus, achei que Jesus ia voltar numa semana, um mês, um ano, irmão. E acabou não voltando. Mas graças a Deus, há 20 anos caminhando com Jesus, irmão. Amém? Parece que foi ontem. Amém? Só me arrependo de uma coisa, não ter aceitado Jesus antes. 10, meu querido, anos se passaram rapidinho, mais 10, e se precisar, mais 40 na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Se ele não voltar, a gente está firme aqui na rocha e aceso como uma tocha. Uma coisa, não me arrependo de ter aceitado Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque ele nunca me fez mal, irmão. Só tem ajudado a minha alma. Eu sempre digo para meus irmãos, não tem nada pior é tu ouvir o Satanás falar no teu ouvido 24 horas. Não tem coisa pior na vida do homem. Não sei se você passou por isso. Hoje, graças a Deus, eu sento, como eu falei para os irmãos, sento ali, olho, meu querido, a natureza de Deus, a grandeza de Deus, e vejo o próprio Criador, o próprio Deus Pai falar comigo. É uma maravilha ouvir o Senhor falar com a gente. Sabe por quê? Porque se Deus tem um compromisso com a gente, Ele tem a gente como um filho, irmão. Você tem que ouvir a voz de Deus. Se você é filho dele, você tem que ouvir. Pastor, mas não tem ouvido? O que você tem ouvido? Internet? Nem só de internet viverá o homem. Amém? Pastor, eu não ouvi Deus falar comigo ainda, irmão. Receita de pastor. Ore, jejue e ocupe a tua cabeça com louvor e palavra para você ver. Se ele não falar contigo, eu largo o caminho. Se ele não falar contigo, eu largo o caminho que ele me propôs. Possível ele não falar contigo, irmão. Às vezes você quer que ele fale, ele não vai falar na internet até de madrugada às 5 da manhã. Ele não fala através do celular, você ocupando a sua mente com as coisas do mundo, ele não vai falar. Ele vai falar quando você buscar ele de todo o coração. Aí você vai ouvir ele falar. Ele quer falar aqui na noite através do pregador, amém? Você coloca de em pé para a gente comer em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Queria saudar os nossos amados irmãos que estão chegando através das redes sociais. Seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Amado irmão, sem mais demora, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre a poderosa palavra de Deus comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos 8:18. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo de número 18. Quem achou, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Assim diz a poderosa palavra de Deus. Atos 8:18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que me disseste venha sobre mim. E tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram
o Evangelho. Podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, ficamos aqui com uma passagem da Bíblia Sagrada onde o escritor vai narrar a mim e a você o Evangelho em Samaria. Amado irmão, amada irmã, vemos aqui a história de um homem que se encontrou com homens de Deus. E eu quero trazer uma palavra aos nossos corações nessa noite com o seguinte sermão: o preço a ser pago não é dinheiro. O preço a ser pago não é dinheiro. Não sei se você prestou atenção aqui no início do culto. O papai já estava falando. Nosso pastor e missionário Anjudo Paizão, nosso pai na fé, falou aqui no início de que para entrar no reino é através de força. Tem que se pagar um preço. E esse preço não é dinheiro. E aí, amado irmão, você vê que essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, vai acontecer após a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E a Bíblia diz que Saulo ainda assolava a igreja. E alguns varões piedosos, versículo de número 2, vai dizer que foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele não pequeno pranto. O que é isso? Eu comentava com a minha esposa essa semana. E é forte. Porque, às vezes, irmão, só um sepulcro para colocar as coisas no lugar. Muitas vezes, irmão, só um sepulcro para colocar as coisas no lugar. Quer base bíblica? Não. João, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo. Vai dizer que Maria foi ao sepulcro de madrugada. E chegando lá e viu a pedra removida. Voltou e disse a Pedro e a João: levaram o Senhor. E aí a Bíblia diz que Pedro, ouvindo aquilo, saiu. Pedro e João. E os dois corriam juntos, paizão. Só que a Bíblia diz que depois da metade do caminho, João correu mais que Pedro e chegou primeiro que ele. E onde é que João foi dar? Num sepulcro. Só que o chamado está sobre Pedro e não sobre João. Só que aí João teve que lidar com um sepulcro para ele entender que o chamado maior era na vida de Pedro. Então, amado irmão, toda vez que a gente quiser fazer algo que a gente não foi chamado, tem um sepulcro esperando. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, para Jesus salvar alguém, alguém precisa morrer. Jesus não precisou morrer, irmão, para eu e você ser salvo. Aí o que eu me questionei a semana inteira, paizão, foi: será que precisa Jesus levar mais alguém para que a igreja venha criar temor? Por quê? Porque só um sepulcro, irmão, de um Estevão para botar Saulo no seu lugar. Porque, irmão, é necessário muitas vezes alguém morrer para que alguém venha se converter. E eu falava isso essa semana para minha esposa, que muitas vezes só um sepulcro para colocar as coisas no lugar. Muitas vezes só um sepulcro para colocar a igreja no lugar. E quem garante que eu e você amanhã não teremos a 7 palmos debaixo da terra? E aí você vê, irmão, a palavra continua dizendo que eles foram enterrar Estevão. E a Bíblia diz que lá tinha Filipe.
Versículo de número 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só, irmão. A Bíblia dizendo que Filipe pregava a Cristo. Só que, irmão, o evangelho não é brincadeira, irmão. Preste atenção. Enquanto Jesus levantou Filipe, o diabo levantou Simão. Porque, olha só, irmão, preste atenção. Enquanto Filipe anuncia a Cristo, Simão engana com mágica aquela cidade. Mas só que há uma diferença, irmão. E qual é a diferença? É que Filipe pregava a Jesus e Simão pregava a si mesmo, dizendo que era um grande personagem. Quer dizer, enquanto Filipe buscava a glória para Cristo, Simão buscava a glória para si. Porque Jesus falou, eu vim em nome de meu Pai, aquele que me enviou, e vocês não me ouvem. Mas se vier alguém no seu próprio nome, a esse vocês vão ouvir. E aí Samaria está ouvindo a Simão, achando que a mágica que Simão fazia era de Deus. Porque, irmão, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Dentro da Bíblia Sagrada, vai ter no mínimo 3 tipos de enviado. O primeiro tipo de enviado, João, capítulo de número 1 e versículo 6. E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Quer dizer, os enviados de Deus. E aí, irmão, existem os enviados do diabo, que são aqueles que atrapalham os homens de Deus. Elimas era um deles. E existem aqueles que se enviam a si mesmo. E eu vou mostrar na Bíblia para você que Simão era um desse, que se enviou a si mesmo. E aí a Bíblia diz, irmão, olha só, que tinha Filipe de um lado e Simão de outro. Mas como é que Samaria ia saber quem é que está certo, irmão? Por quê? Preste atenção. Simão passou ali muito tempo, diz a Bíblia, enganando aquele povo. E Filipe vem de fora para dentro de Samaria, anunciando a Cristo. Aí eu fico imaginando a cabeça dos samaritanos, irmão. Simão fazendo mágica e Filipe pregando o evangelho. E para saber quem é de Deus, quando a gente não conhecia a Bíblia, a gente não pensava assim? Tem tantas igrejas, como é que eu vou saber qual é a certa? Era assim ou não era, paizão? E aí, como é que a Samaria vai saber quem é quem, irmão? Quem é o pregador e quem é o mágico? O segredo, irmão, está no versículo de número 6. Atos 8 e 6, irmão. Acompanhe aí comigo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção. Está prestando atenção aí, irmão? Ao que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que fazia. Tá, mas cadê o segredo, obreiro Carlos Vidal? Irmão, se você ler o versículo de número 6 e você ler o 9 e o 10, você vai entender. Mas eu vou explicar para você. Olha só. Filipe pregava e fazia sinais. Certo? Simão não. Simão primeiro fazia sinais e depois falava. Como é que eu vou saber quem é que está certo? O segredo é ouvir e ver. Só que Samaria estava primeiro vendo e depois ouvindo. Por quê? Porque, irmão, a verdade
é testificada primeiro pela palavra e depois por sinais. Jesus Cristo falou: e esses sinais seguirão aqueles que me servem. Mas só que antes de Jesus dizer isso, Jesus disse: ide e pregai o evangelho. Porque, irmão, sinais um falso pastor pode fazer. Curar enfermo, expulsar demônio. Então, amado irmão, o segredo é ouvir e ver. Por quê? Porque os nossos olhos nos enganam mais do que os nossos ouvidos. Então, como é que eu vou saber quem é de Deus? Primeiro eu vou ouvir o que Ele tem para me dizer. Porque, irmão, expulsar demônio, curar enfermo, tá cheio de falso pastor aí fora, que cura, expulsa demônio, mas quando abre a boca, não tem evangelho para dar. Então, primeiro se ouve e depois se vê. Jesus Cristo diz que é pelos frutos conhecereis quem é quem. E aí você vê, irmão, a tarefa árdua de Filipe. Por quê? Porque Filipe precisa mudar a mente e a visão das pessoas de Samaria. Por quê? Porque eles já estavam contaminados pela mágica de Simão. E aí Filipe chega anunciando a Cristo, obreiro Tiago. E ele precisa primeiro, irmão, mudar a mente, para depois mudar a visão. Porque, irmão, não adianta a gente mudar a visão se a gente não mudar a mente que comanda a visão. Então, olha a tarefa de Filipe. Enfrentar Simão é tirar do coração das pessoas aquilo que Simão tinha plantado. Não é assim hoje nós? Tentando arrancar a idolatria que foi colocada no coração das pessoas, a avareza que foi colocada no coração das pessoas. Agora vem a gente pequenino, no meio dos samaritanos, anunciando a Cristo. Por quê? Porque é necessário, irmão, que a cidade venha a ser transformada a mente. Renovais o vosso entendimento, diz a palavra. Renovai o vosso entendimento. É isso que Filipe enfrentou. Só que aí, amado irmão, você vai ver que a Bíblia diz, paizão, que Samaria aceitou a palavra. E aí, irmão, preste atenção. A Bíblia vai dizer no versículo 12 e 13, olha só. Vamos comigo para a gente adiantar a mensagem. Versículo de número 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizou tanto homens como mulheres. 13. E creu até o próprio Simão, olha só, irmão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, ficou atônito. Olha só, irmão, aqui está a confirmação daquilo que eu falei. Primeiro, Simão ouviu e depois via o que Filipe fazia. Só que aí a Bíblia diz, paizão, que Simão também creu. Que Simão também foi batizado, paizão, desceu as águas. Então ele creu e foi batizado. Tá aí ou não tá? Ele creu e foi batizado. Só que isso, irmão, não basta. Não basta. Crer e descer as águas não basta. Quer que eu prove isso para você na Bíblia? Não. Então, amado irmão, você vê que ele creu, ele foi batizado, mas isso não basta. Tem algo mais, irmão. E a Bíblia diz que quando os apóstolos, versículo 14, ouviram que Samaria
tinha recebido o evangelho, enviaram para lá Pedro e João. Tá aí ou não tá? Ontem, quando o paizão falou algo aqui no monte, eu me segurei mais ou menos lá onde está o irmão Rafa, para não dar um glória a Deus muito forte assim, porque você que esteve aqui no monte vai lembrar do que o paizão falou, testificando no coração desse pobre pregador a palavra de hoje. Porque a Bíblia diz que Filipe anunciou o evangelho em Samaria. E muitos eram batizados. Aí os apóstolos, paizão, vendo que eles tinham recebido, vão levar para lá Pedro e João. Mas só que aí, paizão, antes de Pedro e João chegar, Filipe já estava. Só que o que eu quero trazer isso aqui, olha bem para cá, irmão. Olha bem para cá. O que eu aprendo com isso? A culpa não era do pregador, e sim de Simão. Por que, obreiro Carlos Hidalgo? Porque Filipe pregou, chegou Pedro, chegou João, e ele não se converteu. Então a culpa não é do pastor, e sim de Simão. Porque muitos dizem, se fosse o pregador A, a pregação é melhor. Tinha uma pessoa no nosso meio, hoje ela não está aqui, nem na terra dos viventes ela está mais. Ela vivia dizendo, eu gosto mais da pregação do obreiro tal, do pastor tal. E hoje ela não está mais aqui. Por que isso? Porque se a culpa fosse de Filipe, quando Pedro e João chegassem, Simão era para se converter. Então a culpa não está no pregador, mas sim no ouvinte. Porque muitos dizem, se fosse o pastor A, eu tinha me convertido. Porque quando era o pastor B, era melhor. Irmão, o evangelho é o mesmo, só muda o vaso. Aí Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 3, se não me falha a memória, chamando os coríntios de carnais. Por quê? Porque eles diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Aí diziam, eu sou de Cefas. E Paulo dizendo, não sois vós carnais? Está Cristo dividido? Então, amado irmão, a culpa não era de Filipe, a culpa não era de Pedro, a culpa não era de João, era do próprio Simão, irmão. Por quê? Pode mudar o vaso, mas quem está dentro do vaso é o mesmo. O evangelho é o mesmo, irmão. Só muda a casca, mas a essência é a mesma. Então, amado irmão, que a gente venha tomar cuidado, para a gente não fazer acepção dentro da igreja. Eu prefiro tal. E a culpa não estava em nenhum dos três, a culpa estava no coração de Simão. Porque, amado irmão, se a culpa fosse do pregador, ninguém na igreja dava fruto. Se o semeador é o mesmo, se a semente é a mesma, por que 30% dá fruto e o restante não dá? A culpa não é do semeador, a culpa não é da semente, a culpa é da terra que recebe a semente. E aí você vê que se juntou Filipe, Pedro e João. Só que aí, amado irmão, olha só, agora eu vou entrar na mensagem. Aonde a Bíblia diz, versículo 17, então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Preste atenção, irmão. A Bíblia diz que Samaria aceitou o evangelho. Aí chamaram Pedro e João para ajudar Filipe na tarefa do evangelho. E a Bíblia diz que chegando lá, os apóstolos
impuseram as mãos sobre eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque a Bíblia vai dizer que eles só eram batizados nas águas. E aí a Bíblia diz que quando eles impuseram as mãos, irmão, e a igreja lá, as pessoas que lá estavam, receberam o Espírito Santo, se levanta Simão e disse: eu te dou dinheiro e tu me dá o Espírito Santo? Preste atenção. A Bíblia diz que chegando lá eles, impuseram as mãos, eles receberam o Espírito. E Simão, vendo o que acontecia, disse: dá-lhe a mim, para que eu também tenha esse poder, para que sobre quem eu colocar as mãos, também receba o Espírito Santo. O que é isso, irmão? Preste atenção. O que é isso? Simão vê eles colocando a mão, o Espírito descendo. Simão diz: ei, eu te dou dinheiro e tu me dá o Espírito Santo? O que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Simão, olha bem para cá para você entender o que eu vou dizer. Simão não quis que ninguém colocasse a mão sobre ele, mas ele queria colocar as mãos sobre as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia não diz que Pedro e João colocaram a mão sobre Simão. O que é isso? Simão não quis que ninguém botasse a mão sobre ele, mas ele queria colocar as mãos sobre as pessoas. O que é isso? Hipocrisia dentro da igreja. Não faz e quer que os outros façam. E aí você vai ver, ele não deixou Pedro e João botar a mão na cabeça dele, mas ele queria sair botando a mão na cabeça das pessoas. Por quê, irmão? E aí a Bíblia vai dizer que ele ofereceu dinheiro. Mas por que, irmão, que Simão ofereceu dinheiro? Já parou para pensar, não? Por que Simão ofereceu dinheiro, irmão? Sabe por quê? Porque oferecer dinheiro é mais fácil do que oferecer a cabeça. Por quê? Porque oferecer dinheiro, irmão, é mais fácil do que oferecer a cabeça em prol do reino. E aí você vai ver que João ofereceu a sua cabeça pelo reino. Você vai ver que Paulo ofereceu a sua cabeça em prol do reino. Só que aí Simão, irmão, ofereceu dinheiro. Por quê? Porque para Simão é mais fácil pagar do que obedecer. Porque Atos capítulo de número 5, versículo 32 vai dizer que o Espírito Santo é dado àqueles a quem obedecem. Então, para Simão é mais fácil pagar do que obedecer. E aí, amado irmão, você vai ver que Simão dá o dinheiro, mas não dá a cabeça. No bom sentido da palavra eu estou falando. Simão dá o dinheiro, mas não obedece. Por que, irmão? Por que isso? Porque Simão está dizendo para Pedro: ei Pedro, eu te dou dinheiro, mas tu não revela o meu coração. E aí você vai ver que os dois Simão se encontram. O Simão do dinheiro e o Simão do Espírito Santo. São dois Simãos. Só que com trajetórias diferentes. E a madre irmã, eu estava me aprontando para vir para cá, Jesus falou algo no meu coração. Por que quando Simão olhou e viu a imposição de mãos e a descida do Espírito, por que Simão ofereceu dinheiro, irmão? Sabe por quê? O que é isso?
Sabe o que significa isso? A inveja dentro da igreja. Olha para cá para você entender. A inveja dentro da igreja. Como assim, obreiro Carlos Vidal? Simão queria ter o que os outros tinham, mas não queria pagar o que eles pagaram. Simão queria ter o que eles tinham, mas queria pagar o quê? O outro preço. Porque ele viu que Pedro e João eram cheios do Espírito. E ele quis aquilo para si, mas quis pagar um preço diferente. Quantos que querem ser cheios do Espírito Santo, mas não querem pagar o que os homens de Deus pagaram para ter o Espírito Santo? Porque, irmão, Pedro e João não tiveram o Espírito Santo no estralar de dedo, não. Só que aí Simão quer ter o que eles têm de uma outra maneira. E essa outra maneira com Deus não cola, irmão. Ou é fidelidade, obediência, ou nada de Espírito Santo. Aí às vezes você olha daí, quer ter o que o irmão tem, mas não quer pagar o preço que ele pagou. Quer pagar um outro preço. Irmão, com Jesus não existe atalho, é um caminho. Aí você quer ter a sabedoria que o irmão tem e não quer pagar o preço que ele pagou. O preço a pagar não é dinheiro. O irmão tem o que ele tem na vida não porque ele comprou, mas porque ele conquistou. Porque o Espírito Santo, ele não é um objeto para que a gente venha comprar ele. Ele é uma pessoa a quem nós conquistamos com fidelidade e obediência. Quem é casado vai entender isso aqui, irmão. Ô, irmão, você comprou a sua esposa ou conquistou ela? Você que é esposa, você comprou o seu marido ou você conquistou ele? Assim é nós e o Espírito Santo. Ninguém compra o Espírito Santo, e sim se conquista. Porque Jesus falou, ei, vocês sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, não dará o Pai o Espírito àquele que lhe pedir. O Espírito Santo não é comprado, é pedido ao Pai. E aí você vê, irmão, que é tremendo, que Simão quer, mas quer pegar um atalho, obreiro Tiago. Ah não, eu não vou subir com eles no monte, eu não vou vigiar 1 hora, mas eu quero ter o que o irmão tem. Então trilhe os mesmos passos que o irmão trilhou. E aí muitas vezes a gente quer ter o que o nosso pastor tem, mas não quer pagar o preço que ele pagou. Aí Simão achou que tudo se resolvia com o dinheiro, irmão. E não é assim. Muitos que não conhecem a palavra diz o dinheiro compra tudo. O Espírito Santo o dinheiro não compra. Irmão, aí você vê que Simão chega diante de Pedro. E tudo que Simão tem é dinheiro. Só que aí é tremendo, irmão. Preste atenção, já estou me encaminhando para o final, mas eu tenho que falar isso aqui, irmão. Tem que falar isso aqui. Sabe por que Simão, irmão, abriu a carteira para Pedro? Porque abrir a carteira é mais fácil que abrir o coração. Só que aí, irmão, Deus é tremendo. Por quê? Porque muitas vezes, irmão, quando Deus quer nos usar, o diabo vem provar. Você crê nisso, não? Por quê? Porque lá atrás, antes do Pentecoste descer e transformar a vida de Pedro, Pedro era meio avarento. Pedro chega para Jesus e diz, ei, eu deixei tudo para te seguir, o que eu vou ganhar? Foi assim ou não foi, paizão? Só que aí, em Atos capítulo de número 2, o fogo desce, o Espírito desce, e Pedro é transformado em outra pessoa. Através da pessoa do Espírito Santo, que não é comprado, é conquistado. Só que aí, em Atos capítulo de número 5, Pedro vai estar diante de Ananias e Safira. E Pedro vai condenar 2 coisas na vida de Ananias e Safira:
A primeira, a mentira, e a segunda, a avareza. É assim ou não é? Só que aí Pedro vai dizer, entre linhas, para Ananias e Safira, ó, vocês são mentiroso e avarento. E aí vem Atos capítulo de número 6. Começam a falar de Estevão. E aí Estevão morre. O evangelho chega em Samaria. Só que o diabo vai testar Pedro, sabe por quê? Porque Pedro pregou contra a avareza. Só que aí agora o diabo vai colocar dinheiro diante de Pedro para ver se Pedro aguenta aquilo que ele mesmo pregou. Porque, irmão, eu dizer para você que não pode beber é fácil. Eu quero ver passar diante de um bar e não entrar. Só que aí eu fico imaginando o diabo dizendo, tu disse que Ananias e Safira é avarento, deixa eu colocar um pouco de dinheiro na tua frente para ver. Porque, irmão, tudo que a gente prega, a gente vai ter que dar conta. Só que aí, amado irmão, você vê que quando Pedro, ele recusa o dinheiro, o Senhor revela para ele o coração de Ananias. Se Pedro tivesse pego o dinheiro, o Espírito Santo não teria revelado para Pedro o coração de Ananias. Porque, irmão, ou você tem o Espírito Santo, ou você tem o dinheiro no seu coração. Não é errado a gente ter dinheiro na carteira quando ele não está no coração. Porque muitos têm guardado o dinheiro não na carteira, mas no seu coração. Então eu ter dinheiro não é pecado, o pecado é o dinheiro estar no meu coração. E aí, olha só, chegamos no versículo 20, irmão. Mas lhe disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O que é isso? Pedro dizendo, o preço a ser pago não é dinheiro. Entendeu o sermão de hoje? O preço a ser pago não é dinheiro. Pedro está dizendo para ele, o preço que tu tem que pagar é outro, não é dinheiro. E sabe o que é tremendo, paizão? Que o senhor botou uma foto hoje lá no grupo, falando de Judas. E aí o senhor trouxe algo ao meu coração, irmão. Olha para cá para você entender. Judas vendeu Jesus, mas Pedro não vendeu o Espírito Santo. Olha para cá, vou dizer mais uma vez e vou trazer a aplicação. Judas vendeu Jesus, mas Pedro não vendeu o Espírito Santo. O que é isso, Obreiro Carlos Vidal? A proposta vem para todos, abraça quem quer. Ei, sabe a mulher adúltera lá no seu serviço? A proposta vem para todos, cai quem quer. Sabe a fofoca lá no seu serviço? A fofoca vem para todos, cai quem quer. Por quê? Por que Judas vendeu Jesus, irmão? Porque não sabia o valor que Jesus tinha. Porque preço é uma coisa, valor é outra coisa. E aí você vê que Judas vende Jesus, mas Pedro não vende o Espírito Santo. A proposta vem para todos, mas cai quem quer. A tentação vem para todos, irmão. Cai quem quer. A bandeja vem para todos. Cai quem quer. E aí, irmão, sabe o que é tremendo? É que Pedro recusa o dinheiro. E aí, é tremendo porque Pedro diz, não, eu não quero teu dinheiro. Só que quando Pedro diz isso, irmão, Pedro confronta Simão. E aí é onde muitos pregadores hoje têm esfriado na fé.
Por que, obreiro Carlos Vidal? Por causa do dinheiro, deixam de pregar contra o pecado da pessoa. E aí, você vê, irmão, que Pedro recusa. E a história continua. Pedro olha para Simão e diz, ó, tu não tem sorte nisso que tu falou, ó. Não tá bem certo isso que tu falou. O teu coração não é reto diante de Deus. Irmão, olha para cá. O que adianta a gente ter uma carteira cheia e não ter um coração reto diante de Deus? E aí você vai ver, irmão, que é tremendo. Que a Bíblia diz, que Pedro diz para ele, ó, é melhor tu orar, para que Deus venha perdoar o pensamento do teu coração. Porque eu vejo que o teu coração está em fel de amargura. A palavra fel te lembra alguma coisa? Não. No momento, irmão, eu lembro de apenas 2 passagens no Novo Testamento que vai falar de fel. Qual é, obreiro Carlos Vidal? Atos capítulo de número 8 e na crucificação de Jesus. Quando Jesus pede água, eles pegam uma esponja, molham no fel e dão para Jesus. É assim ou não é? O que eu aprendo com isso? Tem muitas pessoas dentro da igreja ainda crucificando a Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que Pedro diz, ei Simão, vem cá comigo. Vem cá, Simão, vamos orar. Ora, Simão, para que o teu coração venha a ser liberto. Porque, amado irmão, já estou encerrando, mas eu tenho que falar isso aqui, irmão. Olha só, Pedro vai dizer para ele, ó, o teu coração está em laço. E laço faz lembrar o que, irmão? Raiz. E existe 2 tipos de raiz que o Senhor me fez meditar. A raiz de 1 Timóteo capítulo de número 6, aonde diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, Hebreus capítulo de número 12 e versículo de número 15, vai dizer que existe uma raiz chamada raiz de amargura, que nos priva da graça de Deus. Então, amado irmão, qual é a raiz que tem brotado no nosso coração? Porque, amado irmão, eu conheço uma raiz que pode brotar no nosso coração. A raiz de Jessé. Essa raiz pode brotar no nosso coração. Agora os outros tipos de raiz, irmão, que venha passar longe de nós. E eu termino falando que o Senhor falou para mim quando eu estava me arrumando e vindo para cá. O Senhor falou para mim que Pedro falou assim para Simão, vou falar isso aqui, vou entregar o microfone, mas eu tenho que falar isso aqui. Pedro falou para Simão, ó, eu acho que é melhor tu orar, Simão. Eu acho que é melhor tu orar, porque o teu coração não está bom diante de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, irmão, depois você confere em casa, no versículo de número 25, 24, para ali de Atos capítulo de número 8, qual eu li aqui no início. Que Simão diz assim, ó, orai vós por mim, para que não venha sobre mim nada do que tu acabou de falar. Aí o Senhor falou no meu coração assim, ó, 2 coisas. Primeiro, Simão era avarento e vadio. Preste atenção. Simão era avarento e vadio. Sabe por quê? Porque Simão era o primeiro a pedir oração e o último a ir orar. Preste atenção. Porque muitas vezes a gente é o primeiro a fazer o pedido de oração, mas não quer orar. Ah não, deixa que Pedro ora por mim.
E sendo que Pedro está convidando Simão para orar, dizendo, ó Simão, tu tem que orar. E Simão está dizendo, não, Pedro, ora por mim, não precisa orar. Não é assim que às vezes acontece, paizão? O pastor disse, ei, irmão, tu tem que orar. Aí o irmão diz, o pastor ora aí por mim. Não precisa eu ir, pastor. Ora você por mim. Em nenhum momento eu estou dizendo que a gente não precisa da oração do pastor. Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que orar junto com o pastor. Jesus falou, vou repetir de novo, vou entregar o microfone. Jesus falou que Simão era duas coisas: avarento e vadio. Porque ele só queria saber de dinheiro. Mas quando Pedro chamou para orar, ele disse para Pedro orar por ele. Então, irmão, que a gente possa buscar a presença de Deus em oração. A gente precisa de uma cobertura espiritual, sim. Mas como é que Simão vai ter comunhão com o Espírito Santo se ele não ora? Ora vocês lá, eu não preciso orar. Não vou no monte hoje, o pastor está lá orando por mim. Sim, o pastor está zelando por você. Mas e você, tem conversado com Deus ultimamente? Porque o pastor conversa com Deus por nós. E nós conversamos com Deus para nós. Entendeu ou não entendeu? O pastor conversa com Deus por nós. E nós conversamos com Deus para nós. Então, amado irmão, Jesus está dizendo uma coisa para nós nessa noite. O preço a ser pago não é dinheiro. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus, obreiro. Obrigado, Deus abençoe. Bênção de Deus. Só a bênção do Rei. Quero agradecer nossos irmãos que estavam conectados. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que quer, venha, buscar a presença do Senhor, porque para ter mudança tem que estar em comunhão. Em nome de Jesus. Muitas pessoas pensam, obreiro, para mudar é oração. Não é só oração, é comunhão. A minha vida mudou, creio que a vida de todos aqui que mudaram, não é só oração, é comunhão. Peça a sua oração para ver se você vai mudar. Não vai mudar. Não muda. Como ele disse, a vida de Pedro mudou e a gente sabe que muda através de comunhão. Pedro não estava sozinho lá orando, amém, para buscar o Espírito Santo. Ele estava aproximadamente em 120 pessoas. Para ter mudança tem que ter comunhão, irmão. Se eu ando com maconheiro, eu vou me tornar maconheiro. Se eu ando com um traficante, eu vou andar, meu querido, eu vou me tornar um traficante. E se eu andar com os salvos? Eu vou me tornar um salvo. A vida dos discípulos só mudaram porque estavam em comunhão com Cristo. E a vida dos outros discípulos que queriam a comunhão andavam com os apóstolos. E assim sucessivamente. Não tem, se você ficar afastado da comunhão, irmão, você vai chegar dizendo aqui no meio da comunhão, aí, cara, pô, doido, maluco, tá doido, aquele linguajar chulo do inferno, porque tá fora da comunhão, agora anda aqui na comunhão, Pai do Senhor, irmão, amém, com licença, por gentileza, amém, é um linguajar totalmente, mas fica fora da comunhão, já começa a puxar o ave lá de volta, ave não sei o quê, por quê? Anda em comunhão para ver se não tem uns irmãos aí que... viu o que, filho? Só existe uma pombinha do Espírito Santo. Então tem que andar em comunhão para poder mudar o comportamento. Se eu quero mudança, tem que andar em comunhão. Pastor, não suporta o meu irmão. Você vai ficar fora do reino. Não entra no reino. Isso aqui é um lugar de adaptação. Dependendo de onde for a congregação, filho. Você está andando na Bíblia. Se você não lidar com a comunhão da congregação, lamentavelmente você está perdendo tempo. Você não vai herdar o reino dos céus, biblicamente falando. Eles estavam em comunhão. Ele disse assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos
Você não pode congregar sozinho. Tem que ter pelo menos 2 para pisar no teu calo. Onde tiver 2 ou 3, um pisa na direita, outro na esquerda, tu fica no meio. Comunhão é isso. Estou dizendo aqui que os irmãos aqui pisam no calo, não estou falando isso. Estou dizendo que você tem que estar em comunhão. O irmão lá fala muito alto, a irmã fala muito alto, e você fala muito baixo. Pergunta para o que fala alto, não suporta o que fala baixo. Pergunta para o que fala baixo, não suporta o que fala alto. E assim é o ser humano, irmão, que tem que se adaptar. Nós temos que se adaptar para ter comunhão. E é na comunhão que existe mudança. Eu me lembro que quando eu saí do álcool, saí da droga, filho, eu larguei todas as minhas amizades. Eu larguei. Aí tem gente querendo provar para Cristo. Provar para Cristo. Só para Cristo quer provar, mas não vai conseguir. Eu quero me libertar da maconha. E anda com maconheiro. Não vai se libertar, tem que andar com os salvos. Depois que eu fiquei completamente liberto, eu voltei depois lá para rever meus amigos para falar do evangelho. Mas enquanto eu não via, não passava de largo, porque eu sabia, se isso se aproximasse, o ser humano sabe, irmão. O ser humano sabe, se chegar por lá, ele cai. Se chegar, eu não. Eu disse assim, não, quando eu servir a Jesus, eu vou servir de todo o meu coração, eu não vou por lá. Eu não vou naquele lugar. Ah, mas é meu amigo, pastor, eu cresci com ele desde pequenininho. Quem que não cresceu? Eu também cresci em Braço Norte desde pequenininho. Mas para a gente ter o reino, tem que abandonar as coisas. Para a gente poder ter mudança, tem que abandonar o costume. Agora nós temos um novo costume, e não é do mundo, é o costume de Cristo. Tem que ser esse bom costume, porque Paulo sempre zelou. Você vem ter esses bons costumes dentro da igreja, dentro da comunhão. Esse bom costume é andar em comunhão com a igreja. Para ter mudança, tem que andar. Então, o linguajar mudou ou não mudou depois que você começou a andar junto com a gente? Sim ou não? Dava um tropeção, chamava o Antônio e os Tiago tudo. Chamava a cambada tudo. Agora não chama mais. Dá um tropicão da glória. Glória, Pai. Aleluia, Jesus. Muda ou não muda? E por que você mudou? Porque você andou em comunhão e alguém te ensinou. Peraí, eu querer ser igual aquele irmão ali, ó. Ele deu um tropeção, em vez dele chamar o nome e tudo, ele disse, glória. A vida mudou, sim ou não? Porque você andou em comunhão. Aí você quer mudar sem andar em comunhão, não existe. Se você quer largar a fofoca, tem que andar com o povo que não faz fofoca. Quer largar o vício, tem que andar com o povo que não está no vício. Se quer virar um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que andar com o povo que está buscando a presença de Deus. Para ter mudança, tem que estar desse jeito. Como o obreiro Carlos Vidal falou. E não é só aqui, irmão, você está batalhando. Todo mundo batalha. Como disse o obreiro Carlos Vidal, estava ali navegando, né? Se eu congregasse com Jesus, eu seria melhor, irmão. Eles lutaram tanto. O melhor pregador na face da terra. Não deu 3 anos, ele estava esquentando a mão. Não conheço. Não conheço. Tem que ser igual o obreiro aqui, ó. Falaram mal desse humilde pastor, esse rapaz. Pelo menos o meu pastor pregou dentro da tua igreja. Tem que ser assim desse jeito. Parabéns para o obreiro Tiago. O meu pastor pregou dentro da tua igreja. Tem que ser assim, mas tem gente, não, eu não conheço. Com Jesus foi assim, você imagina no nosso meio que pode ser. Por isso que às vezes eu também penso, se fizer com Jesus, faz com a gente. Mas tem alguns não, tem alguns que ergue a voz e diz, não, estou com ele, filho. Estou nesse ministério, o meu pastor pregou lá dentro da tua Babilônia. Por isso que eu digo, irmão, se eu querer pregar em qualquer lugar, eu faço umas campanhas, Deus abre a porta. Qualquer lugar que você imaginar. É só falar com o Pai, Ele é o dono da chave. Se Ele deu a chave para Pedro, não pode dar a chave da sinagoga lá, filho. Eu já falei para os irmãos, tem vídeo, onde que eu já entrei lá fazendo culto. Não posso falar aqui, senão pode dar problema. Já entrei em cada lugar, irmão, meu Deus, irmão. E a gente entra, então se você quer mudança, tem que andar com pessoas que quiseram a mudança. E como disse o obreiro, está de parabéns, tem que querer. E quando a gente quer, ele muda, irmão. É na comunhão. Não é só espiritual, é físico. Você traz o físico e Deus começa a agir. Como diz o obreiro, pede só oração, a vida não muda.
Ora por mim para me mudar, pastor. Ora por mim para isso. Não muda, não muda. Isso é Bíblia. Para ter mudança é comunhão. E ele disse, vem e fica em casa. Ou ele diz, vem e segue-me. É vem e segue-me. Tem que seguir. Eu quero mudança, tem que seguir para ter um exemplo. Tu é pescador, Pedro? Sou pescador, mas agora tu vai ser pescador de homens. Mas já mudou. Pescador de homens. Aí tem mudança. E quando a gente quer mudar, irmão, o Espírito Santo de Deus muda no meio da comunhão. Amém, família? Deus abençoe nossos irmãos que estavam conectados. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. E a você também que está congregando em outro lugar, junto com nossos pastores, amém, fica firme na rocha, tá bom? Os irmãos estão lutando aqui também em nome do Senhor Jesus para permanecer firme na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com você também não é diferente, filho, amém? Pode mandar o próprio Cristo, como teve Pedro, teve os apóstolos. Você sempre vai achar alguma coisinha, às vezes, para entregar por 30 moedas, ou para dizer que não conhece. É assim, é normal, a igreja é assim mesmo. Então fica firme na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, não negue a Cristo Jesus com as suas atitudes, amém? Fica firme do lado desses homens de Deus aí, que tem pessoas que, meu querido, estão largando os seus estados para vir congregar nessa congregação. Então, meu querido, honre esses pastores que estão pregando o evangelho, que está com a gente nesse evangelho genuíno de Cristo Jesus, o nosso Rei. Se Deus quiser, voltamos semana que vem, a partir das 20h30. Semana que vem temos culto, meu querido, de ceia do Senhor. Vamos estar participando da ceia, lavando os pés dos irmãos e se alegrando na presença do Rei. Convocado todas as congregações para o jejum e oração semana que vem, sábado que vem. É o último sábado do mês e não somos como igual às outras congregações que fazem o culto de ceia no primeiro domingo do mês. Para quem não sabe, eu já vou revelar aqui. É feito o culto de primeiro domingo do mês para as pessoas não saírem correndo com 10% do salário. Você sabia que era isso? Então eu estou revelando para você porque a gente já foi de lá. E a gente estava dentro da corja dos assuntos dos homens lá que se diz os homens de Deus e não são. Então eles praticam um culto de ceia no primeiro domingo do mês, porque sabe, meu querido, que sai o salário no primeiro domingo do mês. E aqui a gente faz no último sábado do mês, e que ninguém tem dinheiro, só tem dinheiro para gasolina, mas vem trazer a alma, meu querido, diante de Cristo Jesus, o nosso Rei. É para provar que a gente não está de atrás de 10%, mas a gente está de atrás de verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, sábado que vem é dia de ceia, dia da gente estar se reunindo em todas as congregações, e convido você também para estar junto com a gente nesse final de ano, dia 26 a 31 de dezembro, segundo Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento, amém? Você é nosso convidado para estar junto com a gente aqui, participando desses dias maravilhosos de culto aqui, a cada dia um pregador diferente para a gente se alegrar, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E no último dia, dia 31, a gente vai estar de joelho, como de costume. Nós entramos, meu querido, no dia ano de joelho dobrado e saímos de joelho dobrado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você é o nosso convidado especial. Dia 26 de dezembro a dia 31 de dezembro desse final de ano. E se Deus quiser, nós vamos estar, meu querido, em 2025, terceiro Congresso Pentecostal, se Cristo Jesus não vem. Nós vamos estar participando do terceiro Congresso Pentecostal lá em Chapecó com o pastor Daniel. Se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. E já preparando, meu querido, o ambiente para receber em 2026... em nome do Senhor Jesus Cristo, o quarto Congresso Pentecostal, já estão se preparando os irmãos lá de Sorocaba para o quarto Congresso Pentecostal Pão Sem Fermento. E nós vamos estar lá. Eu vou estar, cadê o segundo aí que vai estar lá, filho? Nós vamos estar lá glorificando o nome santo do Senhor nosso Deus. Um pouco vai de avião e um pouco vai terrestre. Vai de carro por baixo, um pouco vai de avião por cima. Ou toda a igreja vai de avião, né, filho? Em nome de Jesus, né? A igreja está podendo, o Pai está abençoando ou não está? Então, quem não tem medo de avião, anda de avião. É mais rapidinho, né? Uma horinha e pouco a gente chega lá. Mas quem não quer vai de carro mesmo, 10 horas de viagem. É pouquinho, né? Mas hoje está compensando andar mais de avião, que é mais rápido a gente chegar e tenho certeza se a gente estiver lá, Deus vai nos abençoar em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei. Então Deus abençoe a sua vida, segue os cultos, meu querido. Amanhã não temos culto, segunda-feira com o pastor Gabriel a partir das 19h30. Diretamente de Sorocaba. Terça-feira, pastor Júlio Pedroso, diretamente de Caxias do Sul. Quarta-feira, o programa Tua Palavra. Quinta-feira, com o pastor Josenilton, lá de Marco, no Ceará. Sexta-feira, com o pastor Daniel, ali em Chapecó. A partir das 20 horas, está transmitido ao vivo através da Web TV e da Web Rádio. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos aqui glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Um abençoado final de semana.
Que você venha ter, meu querido, princípio de Cristo Jesus no seu coração e trabalhar para um homem como estivesse trabalhando para o Senhor. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Um abraço, beijão no coração. Tchau, tchau. Amém, família? Vamos se colocar de em pé, vamos orar?